Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais um problema do NISE de modelagem, tá? Porque a matéria de modelagem nada mais é do que, como posso dizer assim, você pegar um sistema, aplicar a lei de Newton e depois analisar como esse sistema reage na frequência, por exemplo, né? Então a gente tem que revisar bastante a lei de Newton. É, de uma forma sistemática, de uma abordagem sistemática aqui. E agora a gente vai pegar um problema aqui para a gente só revisar o que acontece quando a gente tem um vínculo geométrico. Por exemplo, tem um corpo cujo seu movimento interfere no movimento do outro corpo, tá? De novo, a ideia desse vídeo é passar macete de resolução de questão, tá? Então não é passar nenhuma teoria, assim. Então espero que você já tenha visto a matéria pelo menos uma vez. Tá, então vamos começar a ler aqui. No sistema mostrado nessa figura aqui, a inércia J de raio R está limitada a mover-se apenas girando em torno do eixo estacionário A. Existe uma força de amortecimento viscoso de valor translacional Fv, ou seja, esse aqui seria o nosso coeficiente de amortecimento, né? Ele fala força translacional, mas o termo correto seria coeficiente de amortecimento. Nem sei por que eu tô falando isso. Enfim, entre os corpos J e M, aí beleza. Mas ele também mostra que existe uma forcinha aqui, né? Aí ele fala, caso uma força externa F de t seja aplicada à massa, determine a função de transferência θs sobre f de s, né? Seria esse ângulo de giro aqui. Tá, beleza. Então vamos começar a aplicar a lei de Newton para os diferentes corpos, né? Então vamos lá. Para o corpo A, o que a gente vai ter? A gente vai trabalhar com a dinâmica rotacional, né? Ou seja, ao invés de ser massa vezes aceleração, vai ser quem? Vai ser o momento de inércia vezes aceleração angular. Beleza. Isso daqui vai ser igual a quem? Só tem uma força de atrito aplicando, né? Então vai ser menos o coeficiente, né, de atrito, Fv, o coeficiente de atrito vezes a velocidade relativa do ponto, tá? Ou seja, o quanto esse ponto efetivamente se move, tá? Tipo assim, é óbvio que esse ponto aqui se move em relação a essa massa e esse corpo, né? Então, os dois estão se movendo para cá, né? Ou seja, a minha velocidade relativa em relação à minha massa, ao meu corpo A, né? Vai ser quem? Vai ser a velocidade desse ponto, ou seja, vai ser a velocidade angular, θ ponto r, menos a velocidade linear do bloco, né? Que é menos x ponto. Tá? É importante que vocês entendam essa passagem, porque como isso daqui é um movimento relativo, a gente tem que pegar a velocidade do ponto, né? É uma força de atrito, então o que importa é o movimento relativo entre os corpos, né? Então imagina que eu tenho um corpo aqui, eu tenho outro corpo aqui, né? E um se move para cá, outro se move para cá, certo? Se os dois se moverem com a mesma velocidade, vocês concordam que não vai existir atrito entre os dois bloquinhos? Claro, né? Agora, se ele se move com velocidade diferente, vai existir um movimento relativo, né? Aí sim eu vou poder quantificar o meu atrito, certo? Basicamente, essa é a ideia aqui, né? E, obviamente, né? Se as velocidades têm mesmo sentido, mesma direção, né? Mesmo sentido, perdão, o atrito vai diminuindo, né? Porque cada vez eles passam a se mover com velocidade mais próxima. Enfim, essa discussão de movimento acoplado é importante, claro. Isso daqui é um torque, né? Então tem que multiplicar aqui por R ainda, certo? Então fica a força vezes a distância. Beleza. E como é que fica na frequência isso aqui, né? Na frequência. Na frequência basta aplicar a transformada de Laplace, né? Então vai ficar J, S ao quadrado, θs, vai ser igual a menos FV, R, que multiplica. Aqui vai ficar um R ao quadrado, no caso, né? R ao quadrado S, θs, menos com menos fica mais, então fica mais FV, R, XS. Beleza. Então, só colocando em evidência aqui, né? JS ao quadrado mais
FVR ao quadrado S, que multiplica θS. Isso daqui vai ser igual ao meu FV. Aqui faltou um S, né? FVRSXS. Beleza? Então essa é a equação na frequência que a gente tira para o, para o bloco A, né? Para o corpo A, né? Para o corpo B, o que, é que a gente vai ter, né? Corpo M, no caso, né? O corpo de massa M. Eu vou ter que Mzão x dois pontos vai ser quem? O que, que eu tenho de força aqui, né? Eu tenho esse atrito aqui de cima, né? Então, quem que é esse atrito aqui? Esse atrito vai ser menos FV, né? A velocidade relativa em relação a essa massa aqui agora, né? Então vai ser x ponto menos r θ ponto. Beleza. Eu ainda tenho esse atrito aqui de baixo, né? Então vai ser menos FV x ponto, certo? Eu ainda tenho a mola, que é menos kx. E por último eu tenho a força, né, aplicada aí na massa. Ou seja, na frequência, como é que fica isso daqui? Eu tenho que ms ao quadrado xs vai ser igual a menos fv s xs mais fv r s θs menos fv s xs menos k xs mais f de s. Beleza. Colocando os terminhos em evidência, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar m s ao quadrado, beleza. Vamos procurar o x de s, né? Menos com menos vai ficar menos isso com menos isso vai ficar menos duas vezes isso, né? Então passa para cá como sendo mais duas, 2fv s mais k. Tudo isso aqui multiplica o meu x de s. Isso daqui vai ser igual a f de s mais FVRS θS. Beleza, e essa é a nossa segunda equação. Beleza, agora é só substituir x de s aqui dentro, por exemplo, né? Vamos lá, eu consigo tirar o meu x de s aqui, né? Daqui eu tiro que... Vou fazer até de outra cor. Opa. Daqui eu tiro que o meu x de s é quem? É JS2 mais FVR2S. Tudo isso aqui que multiplica θS dividido por FVRS. Certo? Então eu vou substituir isso daqui aqui dentro. Então vamos à obra, né? Então vou ter ms ao quadrado mais 2fvs mais k x de s, que é js2 mais fvr2s sobre fvrs θs. Eu vou passar esse cara aqui já subtraindo. Na verdade, se eu passar isso aqui subtraindo, eu já posso colocar em evidência, né? Esse termo aqui do θs, né? Então, eu vou passar um colchete aqui. Isso aqui vai aparecer um menos FV RS. Tudo isso aqui que multiplica meu θs. Isso daqui igual a meu Fs. E daqui a gente consegue tirar, né? θs sobre Fs vai ser igual a esse G de S aqui, né? Enfim, né? Vai ser o inverso desse cara aqui, né? Então, se eu chamar todo esse termo aqui de um certo A, eu vou dizer que θs sobre Fs vai ser igual a elevado a menos 1, tá?
Claro, isso aqui já vai ser manipulação algébrica, mas o mais importante desse vídeo é você associar movimentos relativos, tá? Na hora de, quando for ter atrito, quando tem uma mola, tá? Sempre pensar nisso de movimento relativo, tá? O atrito sempre está associado a movimento relativo. A mola, mesma coisa, a mola também está relacionada a movimento relativo, né? Porque é a compressão da mola. Então, se eu tivesse outro corpo aqui, por exemplo, certo? Eu teria que analisar se esse corpo aqui está se movendo para cá ou para lá, por exemplo, certo? Enfim, a ideia é ficar atento. A ideia é ficar a esse tipo de problema é atenção aos movimentos relativos. Um macete para quem ficou até o fim da aula é o seguinte. Lembra que em circuito, quando a gente tem, tipo, aqui a gente tem uma malha, aqui a gente tem outra malha, né? Quando a gente vai, tipo, fazer, aqui tem uma corrente, né? Aqui é a corrente alfa, aqui tem uma corrente beta, né? Por exemplo. Quando eu vou analisar a malha beta, que eu percorro nesse sentido, eu sempre vou dizer que a queda de tensão nesse resistor vai ser, tipo, sei lá, V igual a R que multiplica beta menos alfa, né? Por quê? Porque em relação a essa malha, e aqui, na outra malha, eu vou dizer que esse mesmo V, né? Por exemplo, V' vai ser igual a R que multiplica alfa menos beta. A mesma coisa acontece em qualquer outro tipo de sistema, tá? Por exemplo, aqui tem um bloco Mzinho, aqui tem um bloco Mzão, esse aqui se move com velocidade Vzinho, esse aqui se move com velocidade Vzão, tem um coeficiente de atrito beta aqui, por exemplo, tá? Então, a força no bloco Mzinho, por exemplo, eu posso dizer que simplesmente vai ser menos B, só que em relação ao meu bloquinho, né? Então vai ser V menos Vzão. Vzinho menos Vzão. E se eu quiser fazer em relação ao meu bloco Mzão, por exemplo, vai ser a mesma coisa, né? Mzão, x dois pontos aqui, por exemplo, vai ser igual a menos B também, só que em relação ao meu bloco, né? Então é V menos Vzinho. Então esse tipo de pensamento ajuda muito a jogo de sinal quando você for fazer aqui, certo? Para você pensar, aqui eu fiz θ r menos x, mas quando chegou aqui, cadê? Eu fiz x menos θ r, né? Enfim, porque sempre é em relação ao corpo que você está analisando. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do macete e da solução, tá? Isso aqui é álgebra, tá? É a parte importante, mais importante é o conceito de você saber como resolve a questão. Enfim, posto isso, obrigado e até a próxima.